Meus amados, estamos estudando nesse segundo trimestre sobre o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o pastor Elenay Cabral, consultor teológico da CPAD, é o comentarista desse trimestre, que já passamos da metade, né? Hoje já vamos caminhando aí já para lição 7. São 13, né? Tá faltando 6 lições. Então nós concluir esse trimestre, estamos estudando o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho este que foi escrito 95 anos aproximadamente depois de Cristo. E nesta manhã estaremos estudando aqui sobre o capítulo 11 deste Evangelho, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E o próprio Senhor disse que Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O poder do Senhor Jesus que Ele tem sobre a morte. E o textuário disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vimos que a morte, ela não é um fim sem esperança. Ela tem esperança. A morte, vimos aqui que ela só é uma ponte que liga esta vida, a vida eterna, quando estamos falando para crente, né? Ela, para nós, ela não é um fim. Ela simplesmente vai ser uma ponte que nos liga desta vida à vida eterna, desta vida física que nós recebemos, que a Bíblia diz que ela é frágil, ela é como um vapor, ela é como um vento que aparece e de repente ela se desvanece, tão frágil que é essa vida física. Mas temos a promessa que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. E o Senhor Jesus disse, e o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, o que nós temos? Temos a garantia da parte dele de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus ali transfigurou, estava mostrando ali para os discípulos, Tiago, Pedro e João, e ali estava a presença de Elias e Moisés, representando a lei e os profetas, como um dia nós seremos. Jesus estava dando uma amostra para os discípulos, como nós seremos um dia, com um corpo glorioso, um corpo não mais sujeito às dores e nem às enfermidades, não sofrimento, mas um corpo glorioso para sempre. Essa é a esperança latente nos nossos corações de que um dia seremos semelhantes ao Senhor. Então, essa lição aqui, ela tem capítulo 11, ele tem 57 versículos, é o texto mais longo falando sobre a ressurreição. E a palavra ressurreição é retornar à vida, né? E nós vamos ver que ela se diversifica, essa ressurreição, em algum sentido. O homem, quando ele é afastado de Deus, ele tem o sentido de estar morto. E quando ele aceita Jesus, ele volta a ter a vida. E tem a vida, a ressurreição de quem morre fisicamente e volta a viver, mas posteriormente morre.
vimos alguns casos no Antigo Testamento, no decorrer da lição nós vamos estar falando de alguma ressurreição no período do Senhor Jesus, e também depois de muito tempo, direto vemos testemunho de alguém que morreu e ressuscitou. A mãe do comentador, do pastor Helenay Cabral, é um exemplo de que ela morreu e ela ressuscitou. No próprio livro dele, no livro de apoio, ele conta esse testemunho, e quem ouviu o vídeo dele essa semana, ele testificando da ressurreição da mãe dele lá em Joinville, quando estava internado ali naquele hospital. E o Senhor ressuscitou ela e ela veio morrer com 91 anos de idade. Então nós vamos ver alguns testemunhos. A introdução diz assim: o encontro de Jesus com Marta. Ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nesta lição iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Então aqui, esse encontro de Jesus com Marta, nos traz algumas lições preciosas que nós vamos aprender, e principalmente falando sobre a doutrina fundamental das Sagradas Escrituras, que é a doutrina da ressurreição. Essa doutrina que nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando, vemos os apóstolos, e também no Antigo Testamento já vaticinavam sobre a ressurreição. Doutrina essa aceita pelos fariseus, que eles ensinavam, mas rejeitada pelos saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, assim como muitas seitas hoje não acreditam na ressurreição. Eles entendem que a vida ela está no sangue. Tirou o sangue é igual um animal. Animal que a vida dele está no sangue. Tirou, acabou. Mas nós não. Nós cremos e ensinamos sobre a doutrina da ressurreição. Na nossa declaração de fé, tem uma matéria na página 196 que fala sobre toda a doutrina da ressurreição. E esse encontro do Senhor com Marta foi um encontro ao tempo de Deus, não ao tempo do homem. Mas chegou o momento do Senhor dele ter com ela. Não foi no dia solicitado, mas ele foi quando lhe chegou o tempo determinado por Deus, o dia certo. E tudo que Jesus faz é com propósito. Deus não trabalha por acaso, ele trabalha com propósito. E é exatamente o primeiro ponto aqui diz o propósito de Jesus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, mantenha ela aberta no capítulo 11. Nós vamos citar alguns versículos aí para nós entender esse contexto desta lição. Nós observamos que a notícia Jesus recebeu sobre Lázaro. Veja o que diz o versículo 3 do capítulo 11 aí. Capítulo 11, versículo 3, diz o quê? Falaram, pois, as irmãs de Lázaro, disse a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está enfermo aquele que tu amas. Observa que ele não está dizendo que aquele que te ama. Ele colocou aquele que tu amas. Ela não disse nome, ela só disse aquele que Jesus amava. E uma lição nós já aprendemos aqui: não é fato de nós sermos amados pelo Senhor que nós estamos isentos das lutas.
Não é o fato de sermos amados por Ele que estamos isentos das provações. Não é o fato de nós sermos amados por Ele que estamos isentos das aflições, das lutas, das tribulações desta vida. E até porque aqui ele disse, aquele que tu amas. Por que ele diz a quem amas? Porque o nosso amor é falha, mano. Às vezes nós dizemos que amamos uma pessoa, passa o dia, se fizer uma coisa que nós não gostamos, ele já não amamos mais, né? Ser humano. Aí o Senhor, o amor dele é incondicional, até porque ele ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. O amor do Senhor, ele é verdadeiro. O amor do Senhor, ele é puro, ele é genuíno. Então, por isso que ele disse, a quem amas? Ela colocou aqui um sentimento dele para com ela. Mas Jesus não é movido por sentimentos tão assim como queremos. Porque ele tinha um propósito maior. É um propósito de alguém chegar lá. Ela cria que ele poderia curar seu irmão. Tinha o poder de curar. Ela acreditava nisso. Mas o Senhor queria algo a mais. Ele queria revelar quem era o Senhor Jesus. Sobre a ressurreição, Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo. Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Mas ele queria agora algo maior do que esse. E o nome do Senhor ser glorificado por uma cura é uma coisa. Ser glorificado por uma ressurreição depois de 4 dias é outra situação. E ele queria exatamente revelar quem era o Filho de Deus. Mas, para que nós possamos entender aqui que Jesus, o milagre da ressurreição de Lázaro, João ele aborda 7 milagres do Senhor Jesus, incluindo esse de João. O primeiro está lá no capítulo 2, que foi a água transformada em vinho. Capítulo 4, a cura do oficial. Capítulo 5, a cura do paralítico lá do tanque de Betesda. Capítulo 6, a multiplicação dos pães e Jesus andar sobre as águas, não é isso? São primeiros 5 milagres. O outro milagre que Jesus ele registra qual foi o outro? Primeiro, a água transformada em vinho, a cura do oficial, a cura do paralítico do tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, andar sobre as águas e qualquer outro. O capítulo 9, a cura do cego de nascença, e agora é a ressurreição de Lázaro. Então são 7 milagres que João registra do Senhor. E esse aqui sendo o último milagre operado pelo Senhor Jesus antes dele enfrentar a cruz. Para nós entendermos o capítulo 11, precisamos voltar no capítulo 10. O que acontece? No capítulo 10, nós aprendemos na lição passada, caiu uns papéis sobre aqui, na lição passada, quando Jesus falando que ele era o bom pastor. Quando Jesus ele falou sobre o bom pastor, ele estava ali ensinando o discípulo que o bom pastor cuidou daquele cego de nascença. Ele foi expulso da sinagoga e Jesus foi e acolheu ele, mostrando qual é o papel do bom pastor. Quando Jesus faz isso, ele é confrontado pelos judeus, pelos fariseus. Diz: nós estamos angustiados. Quando é que tu vai revelar que tu és o Messias? Que tu és o Cristo? Aí Jesus diz: olha, vocês estão vendo aí os milagres, tudo que eu faço é o Pai, é por Ele. Estou aqui revelando, eu e Ele somos um. Quando Jesus disse que Ele era o Pai e Ele era um, aí eles entenderam como blasfêmia. Já tentaram querer apredejar o Senhor Jesus. Quando aconteceu isso? Quando estava na festa da dedicação. E o que era a festa da dedicação? Era uma festa de purificação do templo. Quando o Judas Macabeus, ele venceu ali os Seleucidas naquela batalha, que resgatou novamente, ali o templo tinha sido profanado
por Epifânio, que eles tinham oferecido sacrifício ao templo de porcos, algo que era imundo para os judeus. Isso no ano 164 a.C., quando Judas Macabeus, ele venceu aquela batalha contra os sírios. E quando eles fizeram isso, instituíram uma festa nacional que durava 8 dias, que essa festa era o Manucá, era a festa que durava 8 dias, e ali eles acendiam, muito obrigado, mano Luiz, eles acendiam o candelabro de 9 braços. Ali era que era o oferecido aquela festa ao Senhor, não era uma festa tanto com sentido para afetar a Deus, mas era uma comemoração de uma vitória, e eles tinham essa festa da dedicação. E naquela festa, Jesus ele foi confrontado pelos os fariseus quanto à sua messiania. E Jesus ali, quando eles tentaram apedrejar o Senhor, Jesus disse: olha, você não acredita no milagre? Esses milagres são de Deus. Não, nós acreditamos que nas obras que tu fez, as obras não acreditamos, mas não acreditamos que tu vim de Deus. Olha só, eles acreditavam no milagre operado pelo Senhor Jesus, sabia que aquele milagre não era algo comum, era sobrenatural, mas eles não criam no Senhor Jesus. E quando Jesus disse que ele e o Pai era um, eles tentaram apedrejar o Senhor, queriam por tudo prender Jesus. Com isso, Jesus vai lá para o Jordão, lá onde morava João Batista. João Batista tinha sido decapitado nessa época, lá onde ele foi batizado. E segundo os historiadores, ele ficou ali 4 meses, na beira do Jordão. Quando ele estava ali na beira do Jordão, chega a notícia, os mensageiros levando a mensagem de Marta e Maria, quando ela coloca aí na lema, aí no versículo 3, que o seu irmão, a quem tu amas, está enfermo. É como disse: vem para socorrer este amigo. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando ele recebe a notícia, lê o versículo 4 aí, diz o que o versículo 4? O versículo 4 diz o quê? Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então ele disse que ali aquela doença não era para a morte. Jesus mentiu aqui que ele chegou a morrer? Não falei. Por quê? Ele é o Senhor da vida. Ele disse que não era para a morte, era para o nome do Senhor ser glorificado. Então, aqui nós aprendemos que ele ia viver. Os mensageiros voltam. Jesus continua o versículo, que ele diz agora o versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Continue. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias. 2 dias. No lugar onde estava. Ali de onde ele estava, para onde Betânia, era aproximadamente 35 a 40 quilômetros. Então, uma viagem de um dia. Em um dia, ele voltaria a chegar lá. Mas ele ficou ainda mais 2 dias. E quando ele recebe essa notícia, o versículo 7 diz o quê? Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Pois é, aqui nós vimos que quando Jesus disse: vou voltar para a Judéia, os discípulos: Senhor, eles queriam te prender, queriam tirar a tua vida, e tu vai voltar? Aí Jesus disse aí que anda de dia não tropeça, né? Que à noite tropeça. Então ele veio para fazer a obra do Senhor. Jesus não estava preocupado. Se você continuar lendo, você vai ver que ele vai chegar no momento que ele vai dizer que ia despertar do sono o amigo dele. Então Jesus agora ele volta para a Judéia. E agora nesse retorno
que ele passou esses 4 meses aproximadamente na beira do Jordão, ele volta para a Judéia, e onde ele tinha sido ameaçado, para sim vir e agora passar pela cidade de Betânia. Quando diz assim, e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto, há quantos? Há 4 dias. Você observa que na cultura judaica, a pessoa era sepultada no mesmo dia que morria. A filha de Jairo, quando Jesus chegou lá, as carpideiras já estavam chorando. Alguém que era pago para chorar estava ali, que eram os 3 primeiros dias, que era aquele luto intenso, que durava 30 dias. Aqueles 3 primeiros dias era de intenso clamor. A de Jairo ele chegou no mesmo dia. A viúva de Naim estava saindo da cidade, ele vai entrando, encontra com ela. Eu escovei lá, aguardando lá para sepultar, mas dali ele volta para casa, né? E aqui não, ele chega depois de 4 dias. Porque, segundo a ciência, não havia mais possibilidade de a pessoa reviver. Era algo comprovado que depois de 4 dias não voltaria à vida. Esse aqui era a prova de exatamente esperar 4 dias para fechar toda e qualquer suspeita, desconfiança desse aí, da ressurreição. Então ele chega depois de 4 dias, é que ele vai. Ele chega no terceiro, 3 dias de intenso clamor. No 4º dia já chegavam as pessoas para consolar. Aquelas pessoas que chegavam trazendo uma palavra, trazendo um consolo, um conforto para a família enlutada. Se eu falando? Pastor Neto, a palavra diz que levava 2 dias para chegar lá, né? Ele já ficou ainda 2 dias. Né? Uhum. Aqui a gente pode perceber que Lázaro morreu quando ele saiu para lá, né? Porque diz que foram 4 dias, o mensageiro saiu, Lázaro morreu. Se a gente... a Bíblia... Lázaro morreu, acho que na saída do mensageiro para lá, né? Porque 4 dias ele estava morto. E ainda ficou 2 dias, um dia para retornar. Aproximado a isso. Mas aqui o que nos chama a atenção é que ele demorou 4 dias. E aqui vemos o desapontamento de Maria e de Marta. Que desapontamento é esse aqui? Porque você é amigo de Jesus. Jesus ama aquela família. E no momento que mais precisava, que era na crença dela, é que se ele estivesse lá, ele não teria morrido. Mas que amigo é esse? Que às vezes nós clamamos e não temos uma resposta como nós queremos. Não vem a solução no dia que nós queremos. Não é resolvido do jeito que nós queremos. Mas é exatamente porque o Senhor ele trabalha sobre a sua soberana vontade. Aqui é onde entra a soberana vontade. Isso não quer dizer que o Senhor não amava aquela família de Betânia. Ele amava aquela família. Eles amavam eles. E Jesus desejava chegar lá. Mas ele precisava chegar lá no tempo de Deus. Porque as coisas não acontecem ao nosso tempo. Nós somos imediatistas. E o Senhor não é o Senhor do tempo. Ele nem atrasa e nem adianta. Ele chega no momento certo. Você imaginou a aflição de Jairo? Porque quando Jairo chegou com Jesus, a menina dele estava agonizando. Não estava morta ainda. Aí você vê a pressa daquele homem para levar Jesus para a casa dele. Aí Jesus vai curar aquela mulher ainda, do fluxo de sangue, no meio daquela multidão. Eu fico imaginando assim, a agonia daquele homem, no ponto de pegar no braço de Jesus e tirar do meio daquela multidão, vamos lá em casa. E ele Jesus já estava dando uma lição, que ele é o Senhor do tempo. Quando chegam os mensageiros, por que incomoda o mestre? A menina está morta. Jesus disse, não tema, crê somente.
Foi a palavra do Senhor. Então, no momento, talvez porque eu receber o sim de Jesus é tão bom. Mas também temos um não dele. E temos o espera. Que às vezes não é fácil. Você está ali com a situação, as portas fechadas, e só ele pode resolver, e você diz, o Senhor diz, espera, ou dizer não. E nós precisamos receber o sim e o não e o espera da mesma forma. Assim como nós queremos o sim, precisamos também receber o não de Deus e o espera dele. E aqui ele esperou chegar o tempo dele. Disse, no entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. Não foi no tempo dela. Não é no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Aqui, a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias. As circunstâncias humanas, por mais que difícil seja, mas ela não está sujeita a isso. Jesus nunca chega atrasado e nem adiantado. O que acontece? É tudo no cumprimento da vontade do Pai. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é Senhor e nós somos servos e dependemos dele. Quando ele chega a Betânia, chegou após já o sepultamento de Lázaro. Quando Jesus chega a Betânia, daqui o tempo divino, elas acreditavam, alimentavam esse pensamento, ela tinha plena certeza, consciência, acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ela não tinha nenhuma dúvida sobre isso aí. Ela sabia, acreditava que ele era o Filho de Deus. Não, só que o plano de Deus não coincidia com o plano dela. Porque para ela, se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Senhor, como diz assim, Senhor, meu irmão só morreu porque tu não estava aqui. No entendimento dela era esse. E apesar da tristeza de Marta e Maria, elas iam vivenciar agora uma experiência extraordinária que elas não tinham visto ainda e o contemplar. Vamos dizer aqui, a perda de um ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparente do Senhor. Aqui, apesar dessa desilusão, elas viveram uma experiência extraordinária, que envolveria a perda do seu irmão, ente querido, e a ausência temporária de Jesus. Eles estavam vivendo essas duas situações. A chegada aparente do Senhor. Contudo, Jesus estava prestes a realizar o magnífico milagre. Milagre esse que glorificaria a Deus e traria consolo àquela amada família. Ele não tinha dimensão do que ia acontecer. A fé dela acreditava que Jesus tinha o poder de ressuscitar, que se ele pedisse a Deus, Deus atendia, mas ela não acreditava neste milagre. Acreditava que ela estava consciente de que ela havia perdido o seu irmão. Por isso que nós fizemos essa rápida introdução aqui, para nós ir para o segundo ponto, que aqui é onde começa o foco da lição, é essa aqui. E para nós mesmos cristãos, é o terceiro ponto, que é de suma importância para nós. O encontro de Marta com Jesus. Nós vimos aqui que quando a Marta soube que Jesus estava ali na aldeia, ela foi ao encontro dele. Marta foi, Maria não, Maria ficou sentada. Mas ela foi ao encontro do Senhor Jesus. E quando ela encontra com Jesus, ela se expressou de se o mestre estivesse presente quando Lázaro estava doente, seu irmão não teria morrido ou falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria
ressuscitar. Olha o versículo 23 que nós lemos aqui, né? Vamos ler o 22. O 22 não está na leitura diária aqui, na leitura bíblica em classe, o 22. Mas o que diz o 22? Mas também sei que mesmo perdão é versículo mal. Pô, vai lá, toma. Pode ler, Rogério. Pode ler. 22. Então ela acreditava que se ele pedisse algo a Deus, Deus atenderia. No versículo 21, lá diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas quando chega no versículo 22, também ela reforça o poder de Deus diante do pedido de Jesus. E o versículo, aí Jesus já disse o seguinte, versículo 23, e disse Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Jesus não acrescentou nada mais, só disse isso: o teu irmão há de ressuscitar. Aqui agora entra a crença que ela acreditava, que é a crença dos fariseus, que é a mesma crença nossa, crença do cristianismo, e de que Jesus, ele há de ressuscitar, nós cremos na ressurreição, ele tem o poder de ressuscitar. Aqui ela acredita nessa crença. Embora acreditasse nesse aí, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Ela não entendeu isso aqui. Ela tinha uma fé, mas uma fé sem tanta convicção. Ela não tinha fé para a operação de milagre, que é exatamente na operação do milagre, que é aquela fé que você acredita que o Senhor vai fazer algo naquele momento. Essa fé, ela não tinha essa fé. Ela acreditava em todo o decorrer da Bíblia Sagrada, mas ela não acreditava nessa ressurreição. E na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e a circunstância da vida, o que é isso? É um grande desafio para a fé. Você está diante de uma situação, tem na promessa do Senhor, e aí agora falta a fé, falta esse combustível chamado fé. Porque fé, ela é como uma chave que abre porta, inclusive a dos céus. É onde ela chega e toca diante do Senhor. É essa fé. É a fé do João Colenda. O João de Oliveira havia morrido e o John Peter, John Peter Colenda, ele vai e estava organizando lá para o funeral de João de Oliveira, e ele chega lá e disse: Senhor, quem que fala contigo é o João Colenda. Eu quero a vida do meu amigo de volta. A igreja precisa dele, a família precisa dele. Imediatamente, João de Oliveira reviveu. E ele pastoreou por muitos anos depois. Veio morrer já de idade bem avançada. Ali foi um pedido, uma fé de um amigo que chegou. E tem aquela também, um presbítero da igreja tinha morrido, e aí chegou uns amigos dele, um diácono, disse: agora arrumar um dia aqui todo mundo para nós orar para o nosso amigo ressuscitar. E a mulher dele emendou essas duas sobrancelhas aqui e disse: olha, se ele ressuscitar, tu vai levar ele lá para tua casa. Tu vai levar ele lá para tua casa. Então ela não queria que ele voltasse não, né? Então, é a fé que precisa ser evidenciada. E aquele que é a ressurreição, a vida, estava onde? Diante dela. Estava presente ali. Ela conhecia ele, sabia que era o Filho de Deus, sabia se pedisse alguma coisa, atendia, e ele diante dela, mas ele não acreditava que ele poderia dar a vida ao irmão. Ela não podia trazer de volta.
Aqui, vamos ver algumas lições aqui sobre o segundo subponto, quando Lázaro ressuscitará. Dentro desse diálogo aqui de Marta e Jesus, ela cria na doutrina a ressurreição dos mortos, como era de costume o ensinamento da cultura judaica. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia. Ele estava falando da ressurreição naquele momento de Lázaro, que estava morto. Por isso que a lição diz assim, o comentador diz assim, a realidade daquele instante presente, para ilustrar essa verdade, ele declara que o quê? Ele é a ressurreição e a vida. Por isso que ele falou para Marta, que ele era a ressurreição e a vida. É dizer, ele não está limitado ao fim dos tempos, não. Para ele, tanto fazia, qual era mais fácil para Jesus? Curar o enfermo ou ressuscitar ele? Para ele, era a mesma coisa. Tanto fazia para Jesus curar um enfermo como ressuscitar a mesma coisa. Agora, glorificar o Pai, a glória seria maior. Era isso que Jesus queria realizar ali. E dentro da doutrina da ressurreição, associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida, de maneira concreta. Era dele retornar à vida. Eu fiz algumas anotações aqui sobre a ressurreição do corpo, que é essa última lição. Eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre essa ressurreição aqui, lá nesse último ponto. A promessa da vida. A resposta de Jesus a Marta, ele afirmasse a ressurreição e a vida. Primeiro, qual a primeira lição nós tiramos aqui? A soberania do Filho sobre a morte e a vida. A primeira lição é isso. O poder que ele tinha sobre a morte e a vida. Aqui é a primeira lição que o Senhor traz. Por quê? Ele coloca-se como a fonte da vida. Tanto no plano material, como no plano espiritual. Ele tem o poder de trazer a vida física como a vida eterna. O poder das duas vidas. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em quem? Em Jesus. E essa promessa da vida em Jesus é essa que nós temos. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, através do Senhor nós fomos vivificados. E nós temos a esperança, a promessa da vida eterna. E tanto no âmbito material como espiritual. Pois a vida entregue a Cristo é uma vida plena. Uma vida entregue ao Senhor é uma vida plena. Do encontro do Senhor Jesus com Marta, ela trouxe esse despertar da ressurreição, ela acreditava, e o Senhor queria mostrar que ele tinha o poder para ressuscitar naquele momento. Assim como ele ressuscitou, nós vamos ver, só vai falar da ressurreição no final da lição. Mas o que eu quero extrair nesta manhã dessa lição é sobre a ressurreição do corpo. No caso da ressurreição de Lázaro, o que nós estamos aqui estudando esta manhã, a quem ele experimenta a volta e depois a morrer, ele ressuscitou, mas ele veio morrer depois. A Bíblia não diz quanto tempo depois, mas ele veio a morrer. No caso da ressurreição futura, a quem Marta se referia, que contempla os salvos e os ímpios. Ela acontecerá do ser humano o estado eterno. Essa ressurreição, ela vai trazer o ser humano o estado eterno. Seja ele glorioso, seja ele ignominoso,
ou seja, em glória, que não tem glória. Quando nós olhamos para Daniel, veio Daniel 12, e versículo 2, e outro abre a mim em João 5, 28 e 29. Daniel 12, e o versículo 2, e outro abre a mim em João 5, versículo 28 e 29. Então, Daniel profetiza que haverá a ressurreição, uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Então ele falou sobre isso. Agora o que diz João 5, 28 e 29? Então haverá as duas ressurreições, para os justos e para os injustos. Essa ressurreição, a primeira ressurreição, ela se dará em fases. Vamos ter 4 fases da ressurreição do justo. Que aqui no comentador diz aqui, na lição, que a ressurreição do justo e dos injustos. A primeira ressurreição, que fala da vida dos justos, foi o texto que nós lemos aí de João 5,29 e Atos 14,15. Está falando da ressurreição, de uma ressurreição seletiva. Por que ela é seletiva? Porque não todos vão ressuscitar. Essa ressurreição seletiva, dentre os mortos, qual foi a primeira ressurreição? Foi a de Cristo. Cristo, as primícias dos que dormem. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ali foi a primícia da ressurreição. Agora abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 3 e o 4. Vamos lá entender sobre essa ressurreição. 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu segundo as Escrituras. E o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu. Não, agora o 14, versículo 14. 15 e 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, Jesus, ele ressuscitou segundo as Escrituras. Então, a palavra de Deus testifica da ressurreição de Jesus. E se ele não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria nós estarmos aqui. Seria em vão. A crucificação dele foi para perdoar nossos pecados. E a ressurreição foi para a vida eterna. Então, a Bíblia comprova que Jesus, ele ressuscitou. Depois, se quiser ver o versículo 20 e o 23, vai falar de 1 Coríntios, também fala a mesma coisa. Segunda ressurreição, ainda nessa primeira fase do justo. Os que são de Cristo no momento do arrebatamento. Esse aqui agora é a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Pastor, e aqueles que morreram no Antigo Testamento, que não viram Jesus, como é que eles vão ser salvos? A fé dele alcançou. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, diz que esses homens não viram, mas a fé dele alcançou o sacrifício de Cristo que viria a acontecer. Agora imagina a fé desse povo. A confiança que eles tinham em Deus. Eles vão ressuscitar ao soar da última trombeta. Aqui a ressurreição dos que morreram em Cristo Jesus. É a união novamente do corpo com o Espírito. Agora não um corpo mais material, mas um corpo glorioso. Pastor, e alguém que morreu, mesmo sendo crente, ninguém achou, não importa. O mar vai dar conta, a terra vai dar conta, mas que vai ressuscitar, vai. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Foi o que Paulo chegou em Tessalônica, a igreja estava em dúvida. O que a igreja estava lá? A igreja,
nossos irmãos aceitaram Jesus e morreram. O que ia acontecer com ele? A igreja estava desesperada. Foi quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, exclusivamente, especificamente, o capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Seu irmão, uma coisa eu quero que não seja ignorante. Não seja ignorante acerca daqueles que morrem, daqueles que dormem. Não chega nem a morrer, chama dormir. Até porque, para crente, não é a morte, é um sono. E esse sono de quem morreu em Cristo, ele vai ser despertado. Eu falei que em dia desse, que tem pessoas que qualquer coisa, barulhozinho, ele acorda, né? Tá dormindo, um mexidozinho no telhado, um barulho lá, ele acorda. Esse sono aqui da quem morre, quem descansa em Cristo, ele sai acordado com o som da trombeta. Quando ela soar, é igual a voz, não foi a voz de Jesus, se Lázaro sai para fora. Foi a voz do Senhor. Aquela voz do toque do Senhor arrebatar a igreja, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar. E os que estiver vivo, eles serão transformados num corpo glorioso. Então aqui, essa fase agora da igreja, que é antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação, nós seremos arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus. Todos que dormem. Terceira ressurreição do justo. As duas testemunhas. As duas testemunhas que atuarão na primeira parte da grande tribulação. Está lá em Apocalipse 11:11. As duas testemunhas que vão pregar o evangelho, elas vão ser mortas, vão estar lá estendidas mortas, mas de repente elas ressuscitam novamente. Isso aqui é a ressurreição. E também tem a quarta ressurreição, que abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Apocalipse 20, 4 ao 6. E também tronos, destes sentaram-se aqueles de quais foi dada a autoridade de julgar. E ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, que não receberam a marca na fronte e na mão, e seguiram, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é a ressurreição dos mártires, né? Lá do capítulo 7 de Apocalipse, daqueles que não subiram no arrebatamento da igreja. Escute bem. Não subiram, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. Hoje está bem mais fácil. A Bíblia chama bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque os decapitados, aí já foi o esforço deles. Claro que foi o Senhor que salvou. Mas aí já não foi uma morte qualquer. Não, ele estava ali, adoeceu e morreu. Não. Aonde entra os martírios, né? Onde entra as provações. Não aconteceu no início da igreja primitiva, que as pessoas eram colocadas para negar Jesus? Ou tu nega, tu vai para a cova dos leões, ou tu nega, tu vai ser queimado vivo. Não era isso na igreja primitiva? Na história da igreja? Então, nesse período da grande tribulação, é onde as pessoas, olha, tu não era crente? Por que tu ficou? Eu cheguei a te ver tu cantando lá na igreja, eu te vi tu pregando, eu vi tu fazendo isso, e tu ficou? Então, ali é o tormento daqueles que vão ficar. E ali vão ter convicção de salvação. Ou nós, nem que ser cortado pedaço por pedaço, mas não vamos negar Jesus. Esses vão arrebatar para governar 1 milênio com o Senhor Jesus. Passou-se 1 milênio, aí sim, aí vem a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Daqueles que morreram sem Cristo. Ali vai ser abertos os livros, não vão encontrar o nome dele no livro da vida, e eles vão ser julgados
o corpo, a ressurreição, não é num corpo glorioso. Não vai ter um corpo glorioso. E ali vão ser julgados, abriu-se o livro, tudo registrado do que fizeram. Eles vão ser condenados eternamente. Ali é o que a Bíblia chama de segunda morte. Por que segunda morte, meus amados? A separação eterna de Deus. Aqui nunca mais terão encontro com o Senhor. É onde é tormento eterno, é o castigo eterno, é o fogo eterno, é onde serão lançados. Se você continuar no capítulo 20, vê o versículo 11 de Apocalipse. Versículo 11, a seguir. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja a presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para ele. Continue lendo, até o 15. E havia os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriu-se um livro, e abriu outro livro, que é o livro da vida. Sim. Os mortos foram julgados pelas coisas que nele estavam escritas, no livro segundo a sua obra. E deu os mortos que nele havia, os mortos dos morte e inferno, e deu os que nele havia, e foram julgados, cada um segundo a sua obra. E os mortos e a morte do inferno foram lançados no lago de fogo, e a segunda morte, e aquele que não for achado escrito no livro da vida é lançado no lago. Que arde como enxofre. Então aqui é a tristeza. Exatamente a pessoa diz assim, eu não tive oportunidade. Os livros que vão ser abertos vai dizer todas essas obras dele. As oportunidades que tiveram, a rejeição que tiveram, tudo isso, Deus não tem ninguém por injusto, por inocente. Serão julgados. Esse julgamento é para a condenação eterna. Por isso que chama de segunda morte. Porque a separação eterna de Deus. Mas os que morreram em Cristo, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, não é para condenação. O tribunal de Cristo é para galardões, é para recompensa. Nesse período, o mundo vai estar aqui em erupção de guerra do anticristo governando e nós sendo galardoados pelo Senhor Jesus. Por isso que bem-aventurado é aqueles que faz parte da primeira ressurreição. Aqui também o sentido da morte para a vida foi o que aconteceu que eu falei, quando alguém aceita Jesus, que iam nascer de novo. Você nasceu de novo e os que nasceram de novo, eles são chamados de bem-aventurados e não participarão da segunda morte. Você permite eu ler o versículo 6? Sim. Capítulo 20. Versículo 6 revela: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele dos 1000 anos. 1000 anos reinarão com o Senhor. Então, para nós, a doutrina da ressurreição é a doutrina maravilhosa, porque ela traz esperança para os nossos entes queridos que descansaram no Senhor, que partiram, deixaram saudade. E hoje a esperança de um dia nós encontrarmos com Ele. Nós vamos encontrar com aqueles que morreram em Cristo. Aí a lição aqui, ela volta a falar sobre uma vida, uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus abordou o tema da morte, que entre queridos, ele sentiu a compaixão, chorou
Quantas vezes Jesus chorou? Na Bíblia? 3 vezes, foi? Primeiro chorou por Jerusalém, né? Chorou por Jerusalém. Depois chorou para aquele aquele pessoal lá se não me engano, naquela região lá de Tiro. E agora do choro de Lázaro. Só que o choro de Lázaro, a única vez a palavra choro de Jesus, ele aparece em Lázaro, não é igual quando ele chorou para Jerusalém e nem para aqueles outros povos. Esse choro aqui de Lázaro estava revelando um Deus humano, mostrando o grande amor que ele tem para a humanidade. Esse choro aqui do Senhor Jesus era um choro mostrando o amor que ele tem para com a humanidade. A preocupação que ele tem em cuidar da humanidade. E a humanidade tão ingrata que tem rejeitado o Senhor Jesus. E aqui nesse choro dele, ele estava demonstrando o grande amor para conosco. Então, quando ele diz, Lázaro, vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que aconteceu o quê? Que morreram em Cristo. O que diz João 14:3? João 14:3 para nós fechar? João 14:3. E se eu for, vos preparai lugar, irei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós. Mara. Isso aqui é a promessa que nós temos da parte do Senhor Jesus. De que o desejo dele é um dia nós estarmos com ele para sempre. Então, a ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que ele também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. É de um dia estar com o Senhor para sempre. Então, a lição do capítulo 11, o Senhor ressuscitou Lázaro, mas ele queria deixar uma mensagem mais profunda. Não só de ressuscitar ele fisicamente, mas de falar sobre a ressurreição para aqueles que morressem em Cristo Jesus. Para toda a humanidade que o aceitasse como único e suficiente Salvador. Nós esperamos o arrebatamento, é claro. Mas se o arrebatamento não vier, e descansarmos no Senhor, nós vamos fazer parte desse cortejo aí ao encontro do Senhor Jesus. Eu tinha um amigo que ele tinha uma luta para se firmar no Evangelho. E ele disse que para ele se firmar, ele precisava passar por um leito do hospital, para ele morrer lá no hospital, para ele ser salvo. Porque se Jesus voltasse assim, no arrebatamento, talvez não achasse ele preparado. E Deus concedeu o pedido dele. Ele estava para morrer, ele adoeceu, foi para o hospital. E lá no hospital estava crentinho, agarrado na orla de Jesus. E Jesus escolheu ele. Tanto Jesus é amoroso, né? Não tem amor maior, né? Não tem não. Mas nós aguardamos o arrebatamento. Por isso que é importante nós estarmos preparados todos os dias para nós encontrarmos com o Senhor Jesus. Amém, meus amados? Amém.